Parlateiro, mais um parlatório e hoje é mega especial. Todo dia eu falo que é especial, mas hoje é muito especial, porque a gente vai falar de Jornada Mundial da Juventude. A gente que está aí, né, na beira da Jornada Mundial da Cracóvia. A gente vai falar um pouco da próxima, mas também vai lembrar a nossa jornada querida de 2013 aqui no Rio de Janeiro. Enquanto a gente bate papo aqui, se você estiver vendo o parlatório às 8 da noite de terça-feira, interage com a gente. Vai lá no Facebook da Web TV Redentor, posta suas coisas lá, seus comentários, fala das suas experiências, que a gente vai estar lá ao vivo para interagir com você e também pela hashtag parlatório, ou no próprio Facebook, ou no Twitter. Lembrando que sempre que aparece a nossa carinha bonita, né, tem lá a legendinha com o nosso Twitter. Você pode mencionar a gente no Twitter que a gente te responde também, ok? Então interage com a gente quer ouvir as suas histórias de jornada, porque a gente vai ter muitas aqui para falar. Mas antes, a gente vai ouvir o Monsenhor Joel. Ouvir não, vai ver, né? Não é rádio, né? É TV. Então a gente vai ver o Monsenhor Joel falando, né? Monsenhor Joel, que era o que? Era diretor da jornada? Secretário executivo. Secretário executivo, olha que bonito. Secretário executivo da jornada. Manda chuva, manda chuva. Manda chuva, vulgo, manda chuva. Falando da experiência dele da jornada e olha, é muito legal. Fica de olho. Minha função foi de secretário executivo da jornada. Na verdade, comparado a uma orquestra, é o Spala. O grande maestro foi Dom Arani e ajudando, junto com Dom Antônio e Dom Paulo, a viver uma das experiências mais marcantes da minha vida. Que, em termos de preparação, sem dúvida nenhuma, foi o sentido de equipe. Foi ver crescer a cada dia o grupo de pessoas que queriam participar, se oferecer generosamente. E se você me perguntar, diz uma coisa que marcou. À noite, já, o pessoal cochilando, um vinha com o lanche, o outro vinha com um café, ajudando para passar horário, muitas vezes atravessar horários, num sentido de equipe que, se não fosse isso, não seria, a jornada não aconteceria. Outro ponto que marcou muito a mim, a abertura e o acolhimento do carioca. Foi ver casas se remodelando, gente pintando casa, gente comprando cama para acolher. Tanto que tivemos mais vagas do que hóspedes. A presença do Santo Padre no Palácio São Joaquim, no conjunto de eventos que aconteceram no Palácio. E eu destacaria a presença do Santo Padre junto aos jovens sob medida socioeducativa. Desde o início se planejou que o Papa se encontrasse com os jovens que estavam sob medida socioeducativa. Tinham cometido alguma infração, algum crime e estavam então sendo cuidados pelo Estado. Havia sido planejado que o Papa ficaria com eles no máximo 2 minutos. Entraria por uma porta e sairia por outra. Quando o Papa entrou e percebeu que na sala havia um sofá e 2 cadeiras, o Santo Padre se vira para aqueles jovens e diz: sentemos. E aí foram 35 minutos de jovens sendo escutados por um avô. De jovens saídos de um sistema de socioeducativo, né, que na linguagem popular seria um sistema penal, e você olhava em volta, você via as autoridades que acompanharam os jovens com lágrimas, os italianos que estavam tomando conta do horário do Papa com lágrimas. Vocês tinham Dom Arani, Dom Eusébio, 2 cardeais, olhando impactados, e cada um falando de si, cada um colocando a sua vida, e o Papa repetindo para eles, nunca a morte nunca é a solução, nunca a morte, e cada um contando a história. Aquilo me marcou. Olha só, cara, vocês viram? Ele fala do Papa Francisco, todo mundo com lágrimas nos olhos. Emocionante, né? Linda história. Gente, assim, obviamente ele está falando de coisas que a maior parte de nós não viu. Não né? viu. Quer dizer, a maior parte não, eu não vi. Não sei se o Paulo Baldini quer vir. Não, eu estava lá no Palácio São Joaquim nesse dia, eu era uma das jovens que ia participar do Ângelus, da oração do Ângelus.
E eu não vi isso, claro, um evento totalmente fechado ali. Naquele dia, no Palácio São Joaquim, o Papa ia de sala em sala, em cada sala tinha um grupo de pessoas para um determinado encontro. Um é com esses jovens infratores, outro era com outros jovens com quem ele ia almoçar, os jovens com quem ele ia rezar o Ângelus, né? Tinha outros grupos também, né? Os patrocinadores estavam ali. Então, eu nem vi isso. E eu que era da comunicação naquela época, hoje, quando eu escuto isso, eu digo, gente, a gente não deu essa pauta para a imprensa, que linda história. Né? Então, muita coisa aconteceu na jornada que a gente não viu, né? E essas histórias se tornam até mais bonitas porque não tinha ali a imprensa cobrindo, né? Não era algo para fora, né? Não era algo para torcida. Era algo que acontecia mesmo. E Papa Francisco fez uma diferença imensa na jornada. Se fosse Bento XVI, teria sido maravilhosa também. Teria sido outra jornada. Mas teria sido outra jornada. E essa foi, né, a jornada de 2013, no Rio de Janeiro, foi o primeiro evento, grande evento público do Papa, Sim, né? O primeiro depois evento que ele internacional tomou também. posse como Papa, foi a primeira viagem dele para a América Latina, a primeira viagem apostólica, foi o primeiro mega evento mesmo. Primeiro mega evento, né? Sensacional. Assim, a gente tem muita recordação, você falou que era da comunicação, mas todos éramos da comunicação, né? Por acaso, todos quatro aqui. Por acaso todos éramos. O que você fazia lá, Paulo Baldino? Quais são as suas histórias de Tô meio jornada? intimidado aqui, que a minha chefe tá aqui do meu lado. Levou muito esporro, Paulo. Carol de Castro era minha chefe na jornada, a gente integrava lá a equipe de assessoria de imprensa, né, que foi se desenvolvendo ao longo e à medida em que a jornada ia se fermentando, ia crescendo, né, à medida também a gente foi recebendo os voluntários, era uma parte muito gostosa quando a gente recebia os voluntários brasileiros, internacionais também, para nos ajudar nesse trabalho da imprensa, né, e teve também a mudança para o Media Center em Copacabana, no Forte Copacabana, foi bem bacana, no qual o prefeito... Quem fechava e abria as portas do Media Center era o queridíssimo Alexandre Varela. E às vezes elas não fechavam. Bom, tem uma coisa muito marcante assim da jornada, e acho que foi para todo mundo que trabalhava no Media Center, foi quando o fato da mudança de Guaratiba, né, e a permanência dos eventos centrais do Papa em Copacabana, né, principalmente da missa de envio de domingo, né, e o Papa passou a fazer todos os eventos dele em Copacabana, na praia de Copacabana, no palco onde foi montado ali na altura do Leme. E isso implicava diretamente no Media Center, né? Porque o Papa chegava em Copacabana pelo Media Center, então o Alexandre anunciava nos rádios corredores do Media Center que quem tinha que sair, quem queria sair não podia mais sair, quem queria entrar também não podia mais entrar por 2 horas, antes e depois, né? E era um momento muito legal, muito bacana, movimentava muito, né? A galera corria. Mas eu lembro que o Papa chegava sempre de helicóptero lá no Forte, descia de carro, a gente ficava numa posição ali que a gente ficava tentando gritar o Papa pra ele olhar pra gente, dar uma benção. Então foi um momento assim bem bacana que eu lembro. Que foi uma grande diversão para todos nós, né? Foi sim. E assim, essa mudança que o Paulo falou agora, pra gente... trouxe assim aquele gostinho de não acredito, porque a gente passou um ano todo trabalhando para fazer a jornada acontecer lá em Guaratiba, né? Tinha outro centro de imprensa lá, né? Tinha todo um esquema para levar 7.000 jornalistas, toda uma logística que a gente preparou durante um ano inteiro. E não aconteceu nada daquilo. Ficamos onde estávamos, em Copacabana, né? Então trouxe pra gente essa frustração, mas que a gente teve a experiência com Deus ali, porque Deus queria tudo. Ele queria santificar aquele lugar ali em Copacabana, né? Parece que tudo convergiu pra lá, né? Eu lembro que nesse dia que o Eduardo Paes foi lá fazer aquela coletiva, Sim. Eu tive um treco, porque qual era o meu plano? Só pra colocar, o Ricardo Franco, que ainda não falou nada, ele tava lá pela Rádio Catedral. Tava nos estúdios. Oi, Ricardo Franco. Oi, parlateiros. Eles, a Carol e o Paulo Baldino eram da assessoria de imprensa e eu era o síndico do Media Center, né? O prefeito do Media Center. Eu cuidava da instalação, a operação de mídia era deles. Então, assim, qual era meu planejamento? Era pegar os voluntários todos e dar o sangue até quarta-feira ali, quinta-feira, porque depois tudo se concentraria no Guaratiba, que tinha outro prefeito, né? Outro prefeito, quer dizer, outra estrutura, outros voluntários. Então, aí a gente respiraria. Então, a gente trabalhou, deu sangue até quarta-feira e tal. Aí, na quarta-feira, chega lá o Eduardo Paes, olha só.
Agora é ficar tudo Copacabana. E a gente que já estava acabado se deu conta que o trabalho grosso ainda não tinha começado e a gente não tinha se planejado para ele. Então foi um momento de estresse, mas foi um momento de felicidade absoluta, porque eu achava que não iria participar desses momentos, né? Não estaria em Guaratiba. Não estaria em Guaratiba. E foi uma bênção. Providencial, foi providencial. Agora o legal é isso, né? Que tudo Eu não que... te deixei falar. Fale, Ricardo, Fale, fale. pode falar, pode falar. Isso é velhofobia. Velho. O Ricardo fala ou não fala? Todo mundo fala. Mas legal isso, né? Que tudo parecia que não ia dar certo e Deus ajeitava tudo, né? É para ser assim mesmo e pronto. E dava certíssimo, né? E o Alexandre falando, o Ricardo estava lá pela Rádio Catedral. Na verdade, eu estava pelo COL mesmo, como voluntário, né? E durante mesmo a jornada ali em Copacabana, sim, em alguns momentos eu estava pela rádio, outros eu estava pelo COL. Eu te via sempre lá dentro daquele buraquinho da Rádio Catedral lá, Um né? containerzinho ali, mas ali eu estava pela rádio, sim. Eu falava aquele velhinho da rádio, tá ali, aquele velhinho. Tá bom. Não pode falar palavrão não, tá? Não, eu não Esse falo. programa é católico. Não. Eu sou um senhor de respeito. Mas eu até perdi porque o que eu ia falar eu não posso. mas foi muito legal isso, né? E a gente, essa coisa das mudanças, bom, eu não tinha esse estresse. Não, simplesmente tem esse novo material aqui, precisamos gravar isso, porque pelo COL eu ficava produzindo esse material para as rádios. Então, o que essa turma aqui resolvia era só eu pegar esse áudio com alguém, jogar, passar para a internet, para as rádios, enfim, isso era tranquilo nesse aspecto. Mas dava para acompanhar exatamente todo esse estresse de mudanças e ver e perceber... Peraí, é assim que é para ser, é assim que tem que ser mesmo. Porque a gente conseguia perceber que as coisas iam se ajeitando. Ricardo Franco trabalhou do meu lado no COL. Trabalhava na rádio de manhã e à tarde ia fazer o voluntariado dele lá pelo COL. Sentava do meu lado direito, Carol, chefe, né? Chefe suprema, sentava junto com o chefe master, padre master. Lá no Ah, você sentava de frente para mim. É verdade. Lá também, verdade. Jornada foi na minha vida pessoal, foi um divisor de águas, assim. Foi uma experiência inesquecível, marcante, transformadora. Profissionalmente foi um bálsamo espiritual para mim, profissional, enfim, uma superação realmente, e que abriu outras portas para outras oportunidades. E acho que para todo mundo, né? E eu costumo dizer que a gente que viveu a jornada do Rio, vai fazer 3 anos agora, passou muito rápido, Passou muito rápido. Acho que eu costumo dizer que, no bom sentido, que jogaram uma bomba atômica no Rio, a gente está vendo a fumaça, os efeitos ainda surgem, né? Os frutos da jornada a gente vê ainda, canais de YouTube surgindo por conta da jornada, encontros de jovens, artísticos, musical surgindo por conta da jornada. Então vamos escutar agora, vamos escutar de novo, não, vamos ver um dos criadores da bomba, né? Que amarrou, apertou o botão, detonou. O cardeal Dom Orani, João Tempeste, nosso chefe. Eu lembrava muito, né, que no início diziam que nós jamais iríamos conseguir que os cariocas acolhessem, né, os peregrinos que vêm de longe, que não conhece as pessoas, tem muita desconfiança, quem vai colocar uma pessoa estranha dentro de casa. E nós vimos com muita surpresa que sobrou lugar. Todos que se inscreveram foram bem acolhidos, ainda mudaram de lugares aqui acolá, ainda sobraram espaços para serem mais gente acolhida também, mostrando o belo acolhimento que o carioca tem para o outro, e fez um grande bem, porque fizeram amizades, tanto pelo Facebook, pelo WhatsApp, como até de visitas, daqui para lá e de lá para cá, de jovens e famílias que se visitam, né, e que experimentam uma amizade que começou com a Jornada Mundial da Juventude. Inclusive, alguns casamentos também. Inclusive, um casal, né, que se conheceu na jornada, agora está trabalhando na jornada como voluntário, lá em Cracóvia, inclusive. A presença do Santo Padre em nossa casa, vivendo conosco durante uma semana, é um fato marcante.
Os jovens que correspondem na sua alegria e generosidade vindo é um fato marcante. Os bispos, os padres animados para participar é um fato marcante. As paróquias se adaptando, conseguindo ser criativas e resolver os problemas que iam surgindo, que eram muitos, né, também é um fato marcante. O poder transferir de uma hora para outra, né, as empresas e tudo mais, do Campus Fidei para Copacabana, é um fato marcante, tudo aquilo que aconteceu. E, enfim, e aquilo que eu disse no artigo e na minha fala, logo depois da jornada, é ver Deus agir no meio de nós. O Grupo Oficial do Rio passa por Braga, né, por Portugal, onde tem a Semana Missionária ali, e depois vai para Cracóvia. E eu tenho certeza que os que irão fazer uma bela experiência de encontro com Jesus Cristo nas terras de João Paulo II e de Santa Faustina, para experimentar a misericórdia e anunciá-la aos irmãos e irmãs, e rezo para que assim o seja. E também os jovens que ficam, que são a maioria, evidentemente, né, irão comemorar a jornada de diversos modos. Nós sugerimos que nas paróquias se façam comemorações, para que celebrem a jornada, e teremos um dia, inclusive, que os jovens do Rio de Janeiro estarão reunidos para essa celebração, para passar o domingo juntos, né, celebrando a jornada mundial da juventude. Viu? Dom Orani, rapaz. Dom Orani, né, chefe do negócio. Não vou nem falar nada. Dom Orani, espetacular. Aliás, falando o que falar, isso é uma coisa que o Dom Orani vai saber agora. Nunca soube. Sei nem, é melhor não falar, não tô brincando. Mas quando o Papa pousava lá no centro de imprensa, o Papa não, o helicóptero do Papa, acho que alguém me corrija, pousava lá no centro de imprensa, ele passava ali num gradil bem ao lado do centro, né? E alguns ficavam ali fora tentando tietar o Papa. E eu nunca, óbvio, gritava, Papa! Aquelas coisas, né? A gente fica não é do teu perfil, né? Não é da tua... Não parece, né? Mas é o Papa. Não é da a tua... única vez que eu tive a oportunidade de chegar perto dele, então a gente se destrambelha todo. E aí eu lembro de Dom Orani no Papamóvel, atrás do Papa. Na hora que o Papa passou, Dom Orani foi no ouvido do Papa e apontou. O que Dom Orani fala? Uau, apontou pra você? Apontou pra você? Olha aí, ó. Ó, passa reto daquele gordo. Tá vendo aquele gordo histérico ali? Não, nem olha pra ele. O Dom Orani falou de voluntários, né? E acho bacana isso, porque lá na jornada, lá em casa, a gente recebeu 10 mineiros. Inclusive, quero mandar um abraço pro Ricardo Franco, que é mineiro. O sotaque mais bonito do Brasil é o mineiro. É o sotaque mais bonito do Brasil, o sotaque mais gostoso do Brasil. Minha mãe recebeu 10 mineiros e eram 5 surdos dos 10 que foram, né? Eu vou te falar que eu passei a semana toda, pelo menos 2 semanas antes da jornada, já em Copacabana também. Eu passei um mês fora, né? Contando ali a semana da jornada, 2 semanas antes, 1 semana depois, trabalhando. E você sabe que a minha mãe tem contato com essas pessoas até hoje, cara. Ela aprendeu a falar Libras, meu irmão. É sério. A relação que você viu. Teve 2 que vieram ano passado aqui visitar minha mãe. Esse aqui é meu filho, que você não conheceu na jornada, estava aqui. É impressionante isso que o Dorani falou, essas amizades, esse vínculo, o laço que a jornada cria é muito forte. A gente tem contato, lembra aqui da Vitória, uma das pessoas queridíssimas que passou, polonesa, né, que quer morar no Brasil, fala português fluente, aprendeu a falar português com facilidade, e tantos outros amigos, né, que só a jornada faz. É engraçado que foi pouco tempo de contato, de convivência, e como foram amizades sólidas mesmo que foram criadas. O Paulo começou a falar, eu me lembrei, a primeira pessoa que eu me lembrei foi da Vitória, a Victória. E você imagina, ela do outro lado do mundo e essa amizade forte. Pois é, cara, os voluntários da jornada eram fantásticos. Eu tive uma história muito bacana com os voluntários do centro de imprensa, né? Primeiro porque a gente tinha que operar aquele negócio ali o centro de imprensa funcionava 24 horas, mesmo que de madrugada não tinha lá um movimento muito grande, mas ele tinha que funcionar, então alguma coisa ali tinha que ter. E a gente foi descobrindo as coisas meio que às pressas, e foi uma relação muito bonita, uma relação de cumplicidade. Eles não estavam ali como empregados, né, como funcionário, aquele cara, estou aqui para fazer o trabalho. Não, ele estava ali para servir de verdade. E aí eu lembro de uma coisa muito bonita, que foi o Papa ia descer no centro de imprensa e nos proibiram de ir lá fora, porque é o quartel, aí o coronel não queria, por questão de segurança e tal.
Então a gente ia ficar preso dentro da cabaninha do centro de imprensa, né? Ia ficar ali. E tinha um gradil lá fora que a gente poderia usar, mas aí proibiram, tal, não podia. E eu lembro que no dia anterior eu tinha achado aquilo uma injustiça gigante. Eu falei, cara, isso não pode ser assim. E aí, porque aqueles meninos estão ali, né, para ver, para isso, né, para servir o Papa. Então o Papa vai passar ali a 1 metro da gente, a gente não pode ver. Isso é injusto. E eu também, obviamente, eu também queria. E aí eu lembro que eu desci de noite para tentar uma audiência com o coronel. O coronel me recebeu na manhã seguinte e não abria mão de jeito nenhum, não deixava ninguém pro gradil e tal. Aí no final das contas ele falou o seguinte, Alexandre, olha só, então vou fazer o seguinte, você vai poder levar, você pode ir pra grade, você pode levar 3 pessoas com você, mais nada. O resto fica preso dentro do centro de imprensa. E aí eu falei, coronel, assim, aquelas iluminações da hora, né, que Cristo faz. Eu falei, coronel, mas a gente pode levar então os voluntários para fora, no caminho do Papa? E aí a gente criou, ele topou, a gente criou um cordão de isolamento que não servia para nada, porque naquele trecho não precisava de cordão de isolamento, mas a gente criou o cordão de isolamento para poder tirar os voluntários de dentro do centro de imprensa e fazê-lo... Dá a oportunidade de ter mais próximo do Papa. Proximidade com o Papa. E foi muito bonito porque vocês devem lembrar que a gente reuniu todos os voluntários no auditório, Sim. faltando, sei lá, 1 hora para fechar o centro de imprensa, né, para a chegada do Papa. E isso tinha que ser assim, porque essa coisa não podia vazar, porque senão ia vir todos os voluntários do universo do centro de imprensa. E aí a gente reuniu todos e deu a notícia. Eu lembro até hoje, o barulho tá na minha orelha, dos voluntários comemorando. A gente não usou microfone para não alertar os jornalistas do que iria acontecer. Então eu falei no gogó, lá para um auditório cheio, e a gente falou, olha, é que tem que fazer silêncio, tudo é segredo, não sei o quê. Mas quando a gente falou, vocês vão ver o Papa... Outra bomba explodiu. Só que tem uma coisa bonita, eu precisava deixar um único voluntário no centro de imprensa, não sei se vocês lembram disso, um único voluntário no centro de imprensa para operar a parte de cópias, porque ia ter discurso sendo distribuído. Então eu precisava ter eu, né, mais alguns que estavam comigo e esse único voluntário que ia ter que ficar. E aí, sabe aquela coisa, você tem 300 voluntários, aí você vira e fala, eu preciso de um para ficar, né? E aí foi um dos pontos mais emocionantes para mim, foi quando o Pedro levantou, ele é do México, ele levantou e falou, eu fico, né? E aí todo mundo olhou para ele, aplaudiu ele, aí foi mais, aí veio, todos os jornalistas já estavam dentro da sala nessa hora, e aí ele foi para lá, e saiu todo mundo, fez esse cordão de isolamento, foi lindo, maravilhoso, e poucos minutos antes do Papa chegar eu fui até ele. E aí eu perguntei pro Pedro, por que você fez isso? Aí ele falou, porque eu já fui a muitas jornadas. E por que eu estou aqui? Eu não estou aqui para ver o Papa Francisco. É claro que eu quero ver o Papa Francisco, mas eu quero ver o Papa Francisco porque ele é o grande sinal de Deus na Terra. Eu estou aqui para propagar a palavra de Deus através da palavra do Papa Francisco. Então, se Deus precisa de mim aqui para ajudar Francisco a levar a sua mensagem pelo mundo, eu me sinto muito mais importante aqui do que lá embaixo. Eu vim servir a Deus. Cara, assim, absurdo. Mas para encurtar a história, assim, primeiro que isso foi uma grande lição, e segundo que depois eu desci no coronel, chorei, e ele deixou que eu levasse o Pedro para ver o Papa lá no gradil. Pô, é o mínimo. Cara, fiquei emocionado, fiquei arrepiado, porque é aquilo. Eu acho que, na minha opinião, acho que a jornada foi o maior desafio profissional da minha vida. Acredito que tenha sido nas dos senhores também, aquela experiência de 1 semana, porque não foi só 1 semana que a gente trabalhou ali na semana da jornada, né? De 23 a 28, né? Na verdade, nós trabalhamos 2 anos antes, mas assim, a semana decisiva, desde que a gente se mudou para o Media Center, né? Aquele tempo que o Alexandre lembrou aí, não só o trabalho de comunicação, que era trabalhoso sim, né? De ter que imprimir folhas nos 8 idiomas oficiais da igreja para que os jornalistas pudessem ter o discurso do Papa 1, 2 horas antes. Cara, todo esse trabalho era feito ali no mídia de tradução. Eu lembro que o Padre Márcio, né? Que a Carol tá chorando aqui, tá emocionado. Trabalho de tradução, que o Papa traduzia isso aqui, leva para o setor de tradução, para o setor de traduzir rapidamente e levava para a gente. Eu cheguei aí numa
nesse parque das vizinhanças da prefeitura que recebeu voluntários. Não era só que a gente trabalhava de madrugada, não. Café da manhã era servido para esses voluntários, mais de 500, num parque desse da vizinhança, foi ali em Deodoro, lá perto de casa, receberam 700 peregrinos. 700 peregrinos. Todo mundo acordava 4h30 da manhã, todo dia, para fazer café, que era servido 7 horas da manhã. Tinham que se virar para comprar extensão, filtro de linha, para o pessoal poder botar o telefone para carregar, contratar internet para o pessoal usar a internet para poder falar com o pessoal de casa. Então a jornada foi linda, foi linda. Essa coisa do foi linda, carregador, eu não sei foi o quê, linda. era muito Fila para interessante. organizar chuveiro, para tomar banho, até isso tinha, cara. E do nosso trabalho mesmo, que é aquela doideira de carregadores e computadores, coisas que a gente era obrigado a improvisar em cima da hora, e todo mundo precisava, era todo mundo trabalhando com comunicação. Então, era muito legal isso. E a gente exercitou muita partilha. Foi muito legal. Uma história parecida com essa, em Deodoro parece que é fácil. Mas o padre da Paróquia da Ressurreição se surpreendeu, porque ele ali no Arpoador, com outra galera, outro jovem com outro perfil, ele disse que se surpreendeu, porque era um jovem que estava lá também dando a vida, limpando o banheiro, varrendo o salão paroquial, porque receberam os peregrinos, e os jovens que moram ali naquela região estavam dando a vida como ele nunca viu. A gente nunca viu o jovem que mora aqui no Arpoador limpando o banheiro, porque queria que aquele peregrino tivesse uma experiência de jornada. Então vamos ver mais um testemunho de jornada, depois desses todos aqui. Rafael Fritz, daqui a pouco a gente volta. Vê aí, Vic. Olha, eu nunca imaginei que ia participar de uma Jornada Mundial da Juventude. Mas eu tinha certeza no coração de que eu queria participar de uma Jornada Mundial da Juventude. No dia em que eu conheci a Jornada Mundial da Juventude, e eu tive primeiro toque sabendo que a jornada ia ser no Brasil, eu falei, eu quero fazer isso pelo menos uma vez na minha vida. E eu rezei muito para que isso acontecesse. E por justamente eu rezar e acreditar, não só isso, mas a graça que Deus dá na nossa vida, aconteceu. Eu tive o prazer de ser convidado para participar do setor de pré-jornada, e eu vim para cá, para o COL, sem certezas nenhumas, mas com a convicção de que eu estava participando de algo que eu sabia que era importante. O fato da peregrinação dos símbolos acontecerem e eles irem para todos os lugares do mundo, no caso no Brasil, por exemplo, aconteceu do Iapoca ao Chuí, literalmente. E você vê o quanto os símbolos representam na vida de cada pessoa, aquela cruz passar na vida de cada um, trazendo justamente a misericórdia de Deus, mostrando para as pessoas o quanto é importante a gente viver a igreja, viver o mundo, saber sobre justamente a dificuldade deles, e você perceber o quanto de esperança a cruz peregrina e o que Nossa Senhora traz no coração dessas pessoas, e de enxergar e ver que Jesus Cristo está presente na nossa vida e relembrar disso todos os momentos. Foi a graça mais importante para mim, foi não só para mim, mas foi com certeza a porta de entrada, né? Olha, a jornada está chegando, os símbolos estão aqui. Estou indo agora para a Jornada Mundial da Juventude na Cracóvia. Primeiramente, nós vamos, não só eu, como o Cardeal Dorani e todos os outros jovens que vão participar do grupo oficial, nós viajaremos para a Polônia, mas não só para a Polônia, também para Portugal, Braga. Nós vamos fazer uma pré-jornada durante uma semana, então a gente está preparando já todo o trabalho, já está praticamente feito o trabalho da gente viajar para Portugal, e após isso ir para a Polônia, que eu tenho certeza absoluta que vai ser uma graça enorme. Mais do que nunca, eu sentir que eu sou jovem do Rio de Janeiro e que sei que essa cidade tem tantas coisas acontecendo, mais do que nunca eu tenho que representar essa cidade como um jovem da cidade, um jovem do Rio de Janeiro, que precisa levar a sua fé e todas as dificuldades dos jovens que ficaram aqui para serem lembrados lá. Então, eu vejo que é isso que eu tenho que fazer, é algo que, como missão e missionário, levar esse espírito para a Jornada Mundial da Juventude na Polônia. Falando de Cracóvia, né? Agora a gente já virou a página, foi para outra. A gente tinha muito mais história para contar, mas a nossa diretora não deixou. Muita história. Tá, a gente já tá falando, tá ali. Kraków, moje miasto. Que isso?
Eu aprendi isso Esse com a mineirês Victoria. eu não conheço, não. Aprendi isso com a Victoria. O que se Eu sei que a traduz? Victoria ensinou foi Gdynia moje miasto, que é a cidade dela, Gdynia. Gdynia é minha cidade. Então, Cracóvia é minha cidade. Que Olha, isso? ele tá confiando na Victoria. De repente ele falou um palavrão. Mas ela é gigante confiável, ela é aqui, confiável, é pô, confiável. Só uma que nem coisa. brasileiro ensinando inglês. Sabe ensinando essa português. coisa que a gente falava ainda há pouco da movimentação, o estresse? A Rádio Catedral foi a geradora para uma rede imensa de rádios. Então, foi a partir daqui é que espalhou a Jornada Mundial da Juventude para todas as rádios. Responsabilidade. Foi aqui dentro da Rádio Catedral, era uma loucura. E o Cabeça Papa de Francisco rede. veio aqui. Primeira nos vez que ele deu estúdios, entrevista. Primeira na rádio. entrevista. Primeira entrevista. Veio. Mas, olha, Neste lugar, eu exatamente. quero saber disso, eu Tira quero saber de sandálias aqui Cracóvia, do senão a diretora... Não vai matar a gente, né? Vamos para Cracóvia. Cracóvia, expectativa de Cracóvia. Cara, Pode ser qualquer um, cara. infelizmente eu não Pode falar, vou, mas meu coração vai estar lá em Cracóvia. Acredito que a cidade do Rio, uma cidade que recebe uma jornada não pode permanecer a mesma. Uma arquidiocese que recebe uma jornada não pode permanecer a mesma. E eu acho que a cidade de Cracóvia, a arquidiocese de Cracóvia, cidade natal do São João Paulo II, fundador da Jornada Mundial de Juventude, tem tudo para ser uma grande jornada no Ano Santo da Misericórdia. Já ouvi relatos que talvez seja maior em números, né, de peregrinos, apesar da cidade ser territorialmente pequena, né, geograficamente ser limitada, mas... Agora eles tiveram uma estratégia bacana, porque a Polônia é relativamente pequena, obviamente Cracóvia é menor ainda. E eles estão espalhando o Festival da Juventude, por exemplo, durante a jornada vai acontecer no país inteiro. Ele vai acontecer nas principais capitais. Então você tem peregrino também que está indo participar indiretamente da jornada. Está indo participar quer dizer, indiretamente não, diretamente, só que não na Cracóvia. Né? Aquele festival de vocações também vai ser em várias cidades. A gente tem acompanhado também os vídeos do COL, né? A gente tem amigos brasileiros que se for Fabíola Goulart, Gustavo Ruguenin, né? Aliás, foi o casal citado, né? Exatamente. Estão lá e na Cracóvia. Gustavo Ruguenin venceu o concurso do Logo aqui, né? Ficou famoso por isso e hoje está ajudando o pessoal da comunicação lá. Tem nos ajudado em relação a algumas informações, algumas dúvidas, né? Que o pessoal do Brasil ainda tenha. Mas eu acho que de brasileiros vai um número grande de brasileiros. Apesar da situação econômica do país talvez não ajudar tanto, né? Ser um pouco caro também, está um pouco caro para viajar, período de férias na Europa, mas eu acredito que a gente vai ter um número significativo de brasileiros. A minha grande expectativa é essa nova primavera na Europa inteira, porque o que a gente vê por aí é uma Europa relativista, se muçulmanizando. Né? Primeiro se secularizando. Se secularizando. Né? Então, cristãos deixando de ser cristãos e os muçulmanos entrando no vácuo. Né? E o que muita gente comenta o mundo mergulhando em pecado mortal. E aí a gente vem com uma jornada mundial da juventude lá na Polônia. Para santificar mesmo. Para santificar, e vai ter alguns momentos muito marcantes. Né? A Polônia é um país extremamente católico. Né? E ela é oficialmente católica. O presidente, né? Teve até uma cena dele indo pegar uma hóstia. Sim, porque ele é voou. oficialmente católico. Então, por exemplo, o Papa chega na quarta-feira, na quinta-feira à noite tem a missa de boas-vindas, como teve aqui na Praia de Copacabana, e antes ele vai celebrar uma missa pelos 1050 anos, veja bem, 1050 anos do batismo da Polônia, com a presença de todas as autoridades, inclusive do presidente. É uma cerimônia oficial, né, do país mesmo. Digna. É muito bacana. E o Papa tem vários compromissos lá. Imagina, quando o Papa entrar no santuário de Santa Faustina, quando o Papa entrar no santuário de São João Paulo II. Né? Olha isso que ele vai fazer no sábado. E aí tem o grande momento que eu tenho certeza que eu vou ter que abrir os ralos lá de casa para escoar as lágrimas. Papa Francisco vai visitar na sexta-feira, vai visitar Auschwitz, né, o campo de concentração nazista. Vai lembrar a história ali dos judeus que morreram, deram a vida ali. Vai rezar diante do monumento aos mortos e, para fechar, vai rezar dentro da cela onde São Maximiliano Kolbe foi
morto, né? Foi executado. Então, para quem não sabe, São Maximiliano Kolbe, ele foi executado, pediu para ser executado no lugar de um pai de família, né? Então tem essa cela lá até hoje, né? Esse ponto de veneração, e o Papa Francisco vai estar lá. Eu ouvi falar que ele não quer imagens disso, né? Isso aqui é um momento mesmo de silêncio, né? Mas eu não sei, eu tô louco para ver essas imagens. Ficou emocionante, arrepiante. Sem imagem, a gente sabe que acontece. Sempre quando apresenta o sumo pontífice assim, se lembra, né? Quando ele vai emitir um documento, enfim. O Papa Francisco, Sua Santidade, o Papa Francisco, servo dos servos, né? Como se fosse o primeiro, que vai na vanguarda, né? Realmente, Santo Padre nos arrasta com o seu exemplo. Pois é, então fica de olho, dia 25 começa a jornada, todo o sistema de comunicação aqui da Arquidiocese vai transmitir, né? Rádio Catedral, Web TV Redentor, você vai poder ver todos esses momentos, eu tenho certeza que você não vai perder, pelo menos os que tiverem a imagem. E a gente volta na próxima terça-feira, se você assistir, né? Às 8 da noite, na terça-feira, a gente está interagindo com você ao vivo, senão vai estar disponível lá no YouTube para você ver, aliás, na página da Web TV Redentor também, no canal da Web TV Redentor no YouTube e na página webtvredentor.com.br para você ver quando você quiser. Fiquem com Deus, até o próximo. Aí o pezinho para frente.